Preste atenção que eu quero começar com o impacto de uma informação negativa, de uma situação contrária. Neemias está vivendo uma vida estabilizada, quando alguns chegam de Judá, e ele pergunta como estão as coisas lá. E a notícia que ele recebe não é uma notícia boa. Nossa cidade está assolada, os portões quebrados, o povo está em humilhação, ok? Ou seja, neste momento, acontece algo com Neemias. Algo que o coloca para baixo. Por quê? Porque toda informação negativa traz um impacto negativo. Ele recebe a notícia de que as coisas não estão bem lá. E nesse momento, ele se assenta, chora e lamenta. Por quê? Porque apesar de servo de Deus, ele é um ser humano. Notícias ruins, perdas. Você vai fazer um exame e descobriu que tem algo que você não gostaria de ter. Você vai viver uma separação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego que você praticamente dedicou a sua vida inteira e agora no final te mandaram embora. A traição, seja o que for. Como nós lidamos com coisas negativas? Como nós sobrevivemos a isso? Nós sabemos que a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas a teoria ela é diferente da prática. Eu sei de tudo isso, mas como eu me comporto, como quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. O impacto da perda, da dor, do caos, da humilhação, da dificuldade. Eu quero que você faça uma analogia do que esse moço está vivendo. Ele recebeu um impacto, e nesse impacto ele senta, ele chora e ele lamenta. Por favor, não tente sabotar o seu momento de dor. Se a hora é para chorar, é para chorar, irmão. Senta e chora, 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 chora. Certo? Está na hora de perder. O bandido chegou, botou e falou: perdeu. Perdeu, irmão. Fala para ele, a Bíblia diz: há tempo de ganhar e há tempo de perder. Chegou a hora de perder. Isso aí é um texto bíblico que você está citando para mim. Pode até baixar a arma que eu vou obedecer. Pronto. Porque tem gente que parece que não tem habilidade para lidar com os momentos de perda, de dor, de crise. Morreu alguém, não vou chorar, porque está com o Senhor. Está com o Senhor, miserável, mas chora. A Bíblia diz: se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido, que você fosse um aborto. Ana, tem gente que acha que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode. Não, você pode. É isso que ele faz, ele se senta. Salmo 133 ou 137, às margens, junto dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. A turma está indo para o cativeiro, qual é a hora? Chorar mesmo. Se hoje você está na hora do choro, chora, não engole não. Viva a sua crise, viva a sua dor com dignidade. Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que diz assim: e ele sentou, chorou e lamentou por alguns. Pois é, você pode sentar, chorar, lamentar, espernear, isso, mas tem que ter tempo para esse troço acabar. Entendeu? Meu marido morreu, oh meu Deus, nunca mais, acabou minha vida. Não, fica acabou a dele que morreu. Entendeu? É doloroso sim ou não? Claro! Viveu com um homem 30, 40 anos, mas o cara morreu, filho. Lembra de Davi? Eu vou pelo caminho. Isso, todo mundo morre, ele só foi na frente. E a senhora deveria glorificar a Deus, porque poderia ter sido a senhora. É só uma questão de perspectiva. É perspectiva, querido. O que é uma pedra para o distraído? A possibilidade de tropeçar. O que é uma pedra para o construtor? A possibilidade de fazer uma obra. O que era uma pedra para Miguel Ângelo? A possibilidade de fazer, né, uma estátua, uma obra-prima. O que é uma pedra para o viajante? Um banco. Você que olha, um visual assim desanimado. A gente fala muito bem, mas na hora de viver é o problema. Não, sentei, chorei e lamentei. Por algum tempo, o choro pode durar mas a alegria vem. Isso, tempo. É o tempo de luto, chora. Mas você tem que fazer essa dor diminuir a ponto de não impedir que você tenha um poder de reação. Ok? Por alguns dias. Pronto. E passou o dia. Passou. Entende? Vamos embora. Vida que segue. Eu fui assaltado no Rio de Janeiro. Nunca mais eu saio. Menino, o Jardim do Éden era perigosíssimo. Sim. Por proporção, Caim matou Abel. Morreu 25% da população num dia só. É só uma questão de ótica. Você consegue entender? Então, por alguns dias,
Descubra uma doença e tente levar a sua dor por mais do que ela deve ir, e você vai ver o que a doença vai fazer com você. É fácil de dizer, Jeová Rafa. Isso. Ele é o Rafa quando você está são, mas eu queria te dizer uma notícia. Ele também é quando você está doente. Porque parece que a gente só fala isso para os outros. Quando chega na nossa vez, é ou não é? O Neemias, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele entrou em modo de recuperação. Jejuei, orei e fui para a presença do... Isso aí. É para lá que ele vai. Por alguns dias ele sentou, chorou, recebeu um impacto, a dor era aguda, era difícil, era algo com seus questionamentos. Por quê? Tá bom, passou, agora eu entro em modo de recuperação. Minha vida não pode terminar assim. Ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai se aproximar de... Ainda está doendo, sim ou não? Sim ou não? Claro que está, mas a dor não é mais capaz de anular seu poder de reação. É isso. Onde está a nossa força? Na presença do Senhor. É nele que nós vamos ter condições de prosseguir. Ele está triste sim, mas a tristeza logo diminuiu, e ele então foi para lá, jejuou, orou, falou com Deus: Senhor, eu estou aqui. Começou a conversar consigo mesmo. O Senhor guarda o seu conserto, a sua aliança. O Senhor é fera, o Senhor é Deus, o Senhor é demais da conta. Eu estou contigo e não abro. E isso foi potencializando sua recuperar. Isso. Eu gosto disso. Ele começa a criar nele um poder de recuperação, capaz de dar a ele o quê? Condições de não sucumbir mediante as dificuldades. Agora não esquece de curtir e seguir a gente, ok? Até mais!